Olá, pessoas do YouTube, voltei-te. Hoje tive aula, na escola, e hoje quem deu aula foi a professora de português. Só que aí ela estava dando aula sobre palavras e se essas palavras se encaixavam no gênero masculino ou feminino. Ela falou pijama, se fala o pijama. Outras palavras, tinha que colocar o A ou o O, vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Sobre o feminino e o masculino das palavras. Bom, ela poderia ter parado por aí, mas ela resolveu falar, gente, essas palavras é igual gênero, só existe dois, o masculino e o feminino. Então, ou você nasce ou você escolhe o seu gênero. Aí eu fiquei pensando, eu não quis falar nada porque ali na sala só tinha eu de mulher trans e travesti, então acho que se eu fosse falar alguma coisa as pessoas não iam entender, então ia ficar por isso mesmo e ia passar como chata. E eu pensando nela, quando ela foi falar isso, que gênero a gente ou escolhe ou nasce. E eu pensando, será que ela escolheu nascer uma mulher cis hétera? Porque eu acho que ela se expressou errada, ela poderia ter falado assim: gênero, ou você nasce homem ou mulher, e quando você passar a se entender, você não se identifica com aquele gênero, você pode escolher, mas só que não é desse jeito, você escolher, não. O que a gente escolhe, pelo menos eu vou falar por mim, como uma travesti, como mulher transexual. Eu não escolhi ser uma travesti, eu não escolhi ser uma mulher transexual, eu escolhi assumir essa posição, essa pessoa que eu sou por dentro, escolhi externar. Mas se eu pudesse escolher o meu gênero quando eu fosse nascer, que eu tivesse saído dentro da minha mãe, tivesse essa consciência, falar, opa, doutor, pode me botar pra dentro de novo. Ou você vai me... Quero nascer ou menina ou menino de fato, entende o que eu tô falando? Então acho que ela se equivocou nisso. Você não escolhe ser homem, mulher, travesti, mulher transexual, você escolhe expor, assumir. Você escolhe ter a coragem de ser quem você é por dentro. Essa história de escolher o seu gênero, eu acho que isso combina mais, eu também não entendo, mas eu acho que isso combina mais, eu acho que ela pensava que ela estava dando aula para pessoas não binárias, ou gênero fluido, que eu não entendo esse povo, tá? Acho que esse povo ainda vai ter que comer muito feijão com arroz, se quiser ser respeitado de fato, né? Porque eu também não entendo sobre esse assunto e nem tenho paciência para isso. Já é difícil bastante para mim e para as outras mulheres trans e travestis ser quem somos. Será que eu queria ser uma travesti, ser uma mulher transexual, passar por todas essas merdas que eu já passei na vida? Então acho isso bem meio equivocado. Gênero a gente não escolhe, a gente escolhe assumi-lo ou não. Entende? Então é isso. Mas qualquer dia desse eu vou entrar nesse assunto com ela. Por enquanto não. Por enquanto não, ainda tá muito recente. Estou na minha segunda semana só de aula, entende? Eu acho assim, ela é maravilhosa dando aula de português. E não falando sobre gênero, identidade de gênero, que eu acho que é coisas que ela não entende. Claro que, obviamente, eu entendi que ela não falou por maldade. Eu acho que foi mais parte dela não entender porque não. Claro que nunca é tarde para aprender, né? As coisas. O exemplo disso é que eu e muitas outras pessoas lá voltaram a estudar. Mas eu achei assim meio equivocado falar sobre gênero. Se a gente está numa aula de português, poderia ter ficado ali só no gênero das palavras. Tem coisas na vida que a gente tem que escutar e fingir que não escutou, né? Quero saber de vocês aí, vocês que são cis héteros. Vocês escolheram nascer homem ou mulher? Semana passada, o meu professor de matemática, curioso, que ele percebeu também que eu era uma travesti, só que como eu tenho meus documentos mudados e o gênero também mudado, então ele quis tirar a dúvida, então ele veio conversar comigo semana passada, sabe? Veio perguntar qual era a minha história, né, de vida. Ele esperou os alunos sair, ficou eu e a minha colega sentada, né, que é a minha vizinha que eu disse que mora aqui em frente daqui de casa. Eu peguei e contei as partes bem pesadas, assim, o comecinho de algumas partes pesadas da minha vida pra ele. Comentei que eu trabalhava na rua, que eu tava passando por uma fase muito difícil, que não tinha ninguém pra me ajudar, isso, aquilo, outro. Ele ficou tão passado, sei que ele ficou sem palavras. Eu acho que se ele pudesse voltar atrás, antes de perguntar qual era a minha história de vida, ele teria voltado.
Enfim. Mas assim, ele foi educado, eu fui super educado, expliquei pra ele, e ele me disse que nos anos 90, né, que ele é professor há muitos anos, ele já é um coroão, sabe? Eu acho que ele tem uns seus 50, chegando nos 60. Ele disse que tinha uma aluna dele que era uma travesti também, que naquela época, nos anos 90, nem se sonhava em nome social nem nada. Uma travesti, quando se colocava numa sala de aula naquela época, ela era agredida, maltratada, a chamada tinha que ser chamada pelo nome de batismo, que é o nome morto que a gente fala hoje em dia. E ele disse que ela pediu para ele chamar ela pelo nome, que até o nome dela era Marcela. Ele disse que era, né, uma menina bem bacana e tal, só que ela desistiu de estudar porque os alunos começaram a bater nela. Vocês estão entendendo? Isso nos anos 90, tá? Aí eu tava aqui imaginando, né? Quanto que não era pesado a vida e a vivência das trans e travestis dos anos 90. Se hoje em dia já não é esse mar de rosa, você imagina os anos 90, os anos 80, as que queriam ter outro tipo de vida, queriam ir para a escola, acabava que tinham que desistir pela própria segurança, porque elas eram maltratadas, porque elas apanhavam, entendeu? E ele estava me contando, nos anos 90 ele teve uma aluna que ela desistiu porque ela começou a sofrer agressões dentro da escola. E lá naquela época, meu amor, dava em nada não, viu? Acho que assim, muitas não estão mais nem vivas hoje em dia por conta dos caminhos que tiveram que tomar e tudo mais. Claro que tem muitas ainda que estão vivas. Então vocês imaginam, meu amor, anos 90, como que não era pra uma travesti tinha que. Tinha não, que sonhava em ter outro tipo de vivência, que não queria ser cabeleireira, que não queria ser puta, queria ir pra escola, terminar os estudos, se formar, ter outra profissão. O que é que essas meninas faziam? Tendo que enfrentar escola pública, os alunos naquela época lá, meu amor, era sangue no olho mesmo, entendeu? Então as meninas tinham que desistir de estudar, temendo pela própria vida delas. Aí tem gente, mano, que ainda tem coragem de abrir a boca e vir na rede social falar bosta. Tá entendendo? Isso me dá uma raiva tão grande. E isso eu ouvi da boca do professor, tá? Não sou eu que tô inventando, não. Entendeu? Então é isso. É babado. Aos pouquinhos, as pessoas estão entendendo a minha existência dentro daquela sala de aula e aos pouquinhos as pessoas estão querendo falar o que elas não sabem, estão querendo saber algumas coisas de mim. Eu não me importo em falar, só não vou chegar pra pessoa, pra todo mundo e falar: oi, a minha vida é assim, assim, assado. Não, mas se a pessoa chegar pra mim e quiser saber, você vê que a pessoa tá com boa intenção, você vê que a pessoa quer me ajudar, entendeu? Eu conto sem problema nenhum. Então eu contei pra ele um pouco, né, da minha história e ele disse pra mim: na hora que você precisar de mim, eu tô aqui. Então é muito triste a gente ver que tivemos décadas e décadas que muitas mulheres trans travestis aí hoje em dia poderiam ter sido grandes profissionais. Hoje em dia, algumas conseguem, algumas que têm família boa, algumas que estudam em escola particular, algumas que não precisam se preocupar com nada além de estudar, não precisam se preocupar com aluguel, com água e luz, com comida, com estar na esquina. Essas aí, meu amor, estão com a vida ganha, entendeu? Porque para quem tem que se preocupar com tudo isso, ainda tem que estar na escola estudando, é sempre um pouquinho mais difícil, mas possível. Tô dizendo que é impossível não, tá? E nem tô dizendo que, ai, lá vem ela com chororô, com mimimi. Não, não é isso. Eu tô querendo falar o quanto hoje em dia a gente poderia ter tantas mulheres trans travestis, professoras, doutoras, advogadas, desembargadoras, sabe? Poderíamos ter várias, mas infelizmente isso foi tirado delas, não de mim porque eu tô tentando fazer alguma coisa por mim ainda, mas tô dizendo as meninas que já nem estão mais vivas hoje em dia, que tinham sonhos, que infelizmente tiveram que engolir goela abaixo os sonhos delas, ou para se tornar cabeleireira ou puta.
E, enfim, é muito triste. E ele tava me contando sobre isso e eu tava aqui pensando, né? Que, né, tudo mude, né? As meninas consigam realizar, se realizar como pessoa, na sua profissão, na sua vida pessoal, que é bem puxado, é bem complicado você parar para pensar o quanto de profissionais maravilhosas o mundo perdeu por causa do preconceito, por causa das pessoas não entenderem, achar que travesti é igual a gay, que travesti é tudo marginal, travesti é tudo cabeleireira, travesti é tudo puta. Naquela época era esse o pensamento das pessoas, entendeu? E hoje em dia tem muita gente que pensa assim, muitas e muitas. Né? Se não fosse, porque tem muita gente que fala assim, ah, mas tem um monte de travesti trabalhando. Gente, aqui na minha cidade, eu tenho uma amiga travesti que ela é costureira, deixa eu ver o que mais, uma cabeleireira, aliás, duas cabeleireiras, né? Só. Eu não vejo travesti em canto nenhum trabalhando, fora isso, fora essas três. Entendeu? Eu queria muito ser que nem essas bichas que vêm aqui no meu canal. Falar essas travestis que falam, nossa, tem eu e um monte de amiga minha que trabalha. Ô maravilha, porque aqui onde eu moro eu nunca vi não. Só essas três pessoas que eu tô falando, né? Que é as duas cabeleireiras e uma costureira. De resto, ou morreram, assassinato na esquina, ou morreram de doença, ou são prostitutas. Claro que tem outras travestis cabeleireiras, mas não passa disso. Ou são cabeleireira, ou essa costureira, ou puta. Ainda nos dias de hoje, tá? Então é isso. Tchau, beijos e dê a opinião de vocês, o que é que vocês acham. E é sobre, tá? Tava só sem conteúdo pra fazer, falei, menino, vou falar, contar esses babadinhos pros meus inscritos. E é isso, gente. Não querendo ser militante, não querendo ser chata, mas eu queria. Como eu tava sem conteúdo pra fazer, então eu falei, ah, eu vou contar pras pessoas, né? Porque, enfim. Mas é babado, viu? É babado, babado fortíssimo.